Na salvação, Deus restaura o homem à imagem e semelhança de Jesus Cristo. Se você quer um padrão de santidade, eu digo para você, eu respondo com toda certeza. Esse molde, você quer um molde de santidade? Você quer um modelo de santidade, padrão, perfeito, completo? Se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é o padrão da santidade. É o modelo da santidade, é a matriz da santidade. Ele é a forma certa da santidade. Ele é a completa e perfeita santidade. Se você quer ser santo, faça como Paulo disse. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ou seja, santificação, que é algo gradativo, que é algo crescente em nossa vida, que deve continuar desde a conversão até a volta de Jesus, até a morte, seguir a paz e a santidade sem a qual ninguém verá Deus. Então, quando nós somos salvos, o espírito de santificação, ele trabalha em nossa vida para nos fazer parecidos, iguais, semelhantes a Jesus Cristo. Então, se você quer ser santo, eu te dou o método bíblico: imite a Jesus Cristo. Sede meus imitadores como eu imito Jesus Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo, eu tenho buscado imitar Jesus Cristo. Faça o mesmo que eu. Busque imitar Jesus Cristo também. Ele não está falando para imitar ele, porque ele também tem falha. Ele está falando para a gente fazer o mesmo que ele faz. Ele imita Jesus Cristo, ele tenta. E nós, então, vamos fazer igual Paulo fazia. Vamos imitar Jesus Cristo. E isso é buscar a santidade, seguir a santidade. Porque Jesus é o padrão. Ele diz, mas como é santo aquele que vos chamou, Jesus é quem te chamou. Então, ele é o padrão da santidade. E ele está dizendo o quê? Temos que ser igual a ele na santidade. Deus não pede nada que seja impossível para nós. Mas por si só, nós não conseguimos. Por quê? Porque o homem não é capaz. Mas nós temos aí o Espírito Santo. Então nós podemos dizer, com o auxílio do Espírito Santo, nós seremos santos. Com o auxílio de Deus, nós seremos santos. Então Jesus é o padrão da santidade. E qual que é o instrumento da santidade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é o instrumento que nós usamos. O pedreiro usa a colher, usa a garriola, usa outros instrumentos. O serralheiro, a maquita, a solda, né? O pintor, ele usa a tinta, o pincel. E o crente, para santificar, vai usar a Bíblia Sagrada, que é o instrumento, é a ferramenta de trabalho do crente. Jesus disse, orando a Deus, Senhor, o santifica, está lá no Evangelho de João, o santifica na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o instrumento da santificação é a palavra. O padrão da santidade é Jesus, o instrumento da santificação é a palavra, e o poder santificador é o Espírito Santo que está em nós. Quando nós somos salvos, nós recebemos o dom celestial do Espírito Santo. O Espírito Santo vai gerar em nós a nova vida em Cristo, vai nos tornar uma nova criatura em Deus, um novo nascimento, receberemos um novo coração, um novo espírito, e nós seremos restaurados à santidade de Deus. E a cada dia que passa, nós vamos crescer na santificação, porque nós estaremos a palavra de Deus. Quanto mais a gente lê a palavra de Deus, mais a gente vai se santificar. Quanto mais nós buscarmos a Deus em oração, mais nós se enchemos do Espírito Santo que santifica a nossa vida. Então a palavra de Deus é o instrumento da santificação. Não é lição de moral, não é psicologia, não é a filosofia, não é a moda do mundo. É a Bíblia que é o padrão de santidade. Não é o mundo que dita as regras para nós, é a palavra de Deus que dita o padrão de santidade. Então santificação não é aquilo que os fariseus faziam, não. Santificação é aquilo que Paulo fazia, imitar Jesus Cristo. Como ele viveu? Como ele tratou as pessoas? Como que ele conversou com as pessoas? Então Jesus vai conversar com um político, mas não vai fazer negócio, não vai se corromper. Jesus vai conversar com um religioso, mas não vai se tornar hipócrita. Jesus vai conversar com uma prostituta, mas não vai se prostituir. Então veja como ele andou, como ele viveu, como ele tratou as pessoas, seus ensinamentos, e veja ali o padrão. Porque Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus é santo. E ele requer que o povo, né, todo pai quer, eu queria que o meu filho fosse engenheiro. Eu queria que o meu filho fosse médico. E o Pai Celestial quer que nós, os seus filhos, sejamos santos. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E essa santificação abrange toda a maneira de viver. Salmos 24 vai dizer, quem subirá ao monte santo do Senhor? Aquele que é puro de coração e limpo de mãos. Puro de coração, santidade interior. Limpo de mão, santidade exterior. Você deve ser santo na maneira de se comportar, na maneira de se relacionar.
na maneira de se vestir, na maneira de trabalhar. Você deve ser santo no pensar, no sentir, no ouvir, no assistir, no tocar, no frequentar. Você deve ser santo em toda maneira de viver. Os fariseus, eles mostravam muita santidade exterior, mas a intenção do coração deles, a motivação deles não era o amor a Deus ou a santidade, era a hipocrisia de querer se aparecer, se mostrar para se achar mais que os outros. Mas a santidade de Deus, a santidade verdadeira é a interior e exterior. A santidade interior vai refletir na exterior, mas a exterior não vai refletir no interior. Tem muitas pessoas que aparentam ter santidade por fora, mas não tem por dentro. E tem pessoas que até têm santidade por dentro, mas não têm santidade por fora. Então, esses dois extremos, Polo Sul, Polo Norte, estão incompletos. Deus quer a santidade interior, mas quer exterior. É em toda a maneira de viver. Então, como filhos obedientes, a obediência é a santificação. Ser sóbrio, ser honesto, sincero, verdadeiro, é buscar a santidade de Deus. Obedecer, ser fiel à sua palavra é a santificação. Meus irmãos, cada dia que nós lermos mais a palavra de Deus, mais a palavra vai nos santificar. Quanto mais nós orar e buscar o Espírito Santo, mais o Espírito Santo vai operar a santificação em nós. Quanto mais nós aprendermos de Jesus, entendermos a palavra de Deus, buscar a sabedoria da palavra de Deus, ver Jesus na palavra de Deus, saber de Jesus na palavra de Deus, conhecer Jesus na palavra de Deus, mais nós vamos se tornar parecidos com Ele. Porque a palavra de Deus é uma palavra viva, ela opera em nossas vidas. Não é algo que você lê e pronto. Quanto mais você lê, mais você é transformado. Mais santo você vai ficar. Santificação não é algo que você vai fazer com as suas próprias mãos, com seus músculos, com as suas forças, ou com a sua tradição, com os seus costumes. Não. Santificação é algo que você depende totalmente da palavra, do Espírito Santo e de Jesus. Sozinho você não vai conseguir ser santo. E o seu padrão de santidade não serve. Não serve. Porque o padrão do homem, do mundo de santidade, é baixíssimo. A santificação não é o que você acha, não é a sua opinião, não é a sua tradição, não é aquilo que você aprendeu com o seu avô ou avó. Santidade é aquilo que está na palavra de Deus, que é o instrumento da santificação. Santidade é Jesus, que é o modelo perfeito de santidade. Então a doutrina da santificação, Deus, que é santo, salva o homem, e nessa salvação o Espírito Santo vai produzir dele a santificação, porque a santidade é o fruto do Espírito Santo. De maneira que quem não se santifica, quem não busca a santificação, quem não tem santidade, está patente aos nossos olhos que ele não se converteu, não se arrependeu, não foi salvo. Porque todos os que são salvos são regenerados, e essa regeneração é o Espírito Santo, é Deus restaurando as qualidades divinas no homem, para que ele se torne mais uma vez, outra vez, imagem e semelhança de Jesus Cristo.